Observatório Nacional, 18 horas, 59 minutos, 20 segundos. Observatório Nacional, 18 horas, 59 minutos, 30 segundos. Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 4 de janeiro de 2023. E vamos ao destaque do dia: vacinação contra a Covid-19. Ministério da Saúde recomenda dose de reforço para crianças entre 5 e 11 anos de idade. E alerta sobre a importância de manter esquema vacinal contra a doença completo, mesmo para quem perdeu o prazo recomendado. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Governo notifica entidades de postos de combustíveis para explicarem aumento nos preços. Jéssica Gonçalves. Assim que assumiu o governo, o presidente Lula editou uma medida provisória prorrogando a isenção de impostos federais sobre combustíveis. Vice-presidente Geraldo Alckmin assume Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. E defende fortalecimento da indústria e atenção especial às pequenas e microempresas. Para o Brasil retomar o caminho do seu desenvolvimento, a reindustrialização é essencial. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Gabriela Mendes. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. Hoje foi o primeiro dia de trabalho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto. O presidente recebeu ministros e participou da posse do vice Geraldo Alckmin como ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Entre eles, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, que comentou a notificação de entidades de postos de combustíveis que devem explicar o aumento no preço da gasolina, mesmo depois que uma medida provisória prorrogou a isenção de impostos federais sobre os combustíveis por 60 dias. Em seu primeiro dia de agenda no Palácio do Planalto, após a posse, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com os ministros da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, das Relações Exteriores, Mauro Vieira, da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, e da Fazenda, Fernando Haddad. Lula também participou da cerimônia de transmissão de cargo do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, como ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Além do presidente, várias autoridades participaram do evento, entre eles o ministro da Justiça, Flávio Dino, que falou sobre as prioridades da pasta. Apoio ao Poder Judiciário, ao sistema de justiça, garantir que haja independência e harmonia, combate aos atos antidemocráticos, ao terrorismo político, aproximação do governo federal em relação aos estados, diálogo com as polícias. Dino também confirmou a notificação a postos de combustíveis para explicarem o aumento nos preços. A Secretaria Nacional do Consumidor enviou a notificação a 8 entidades de postos do Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. Assim que assumiu o governo, o presidente Lula editou uma medida provisória prorrogando a isenção de impostos federais sobre combustíveis. Flávio Dino disse que o ministério aguarda as explicações dos postos. Prazo de 48 horas para que as entidades representativas do setor prestem informações. Por que houve tais reajustes, as razões, e à luz do que as empresas informarem é que poderão ou não ser instaurados processos visando a determinações como essa e, eventualmente, punições, sanções, se houver abusos. O ministro também falou sobre o decreto presidencial que determina o recadastramento de armas de fogo, a suspensão do registro de arma de fogo para caçadores, atiradores, colecionadores e particulares e a paralisação da concessão de novos registros de clube de tiro foi uma das primeiras medidas do novo governo. Vai haver agora um recadastramento
de armas, porque infelizmente houve muita fraude, crimes, desvios. E eu tenho certeza que todo mundo é a favor da justiça, da segurança pública. Na próxima sexta-feira, o presidente Lula vai se reunir no Palácio do Planalto com todos os 37 ministros e ministras que integram o governo. Reportagem Jéssica Gonçalves. Ao assumir o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o vice-presidente Geraldo Alckmin defendeu o fortalecimento da indústria e atenção especial às pequenas e microempresas. Geraldo Alckmin estava ao lado do presidente Lula e de outros ministros já apresentados ao longo da semana. Durante a solenidade de transmissão de cargo no Palácio do Planalto, o novo ministro falou sobre a importância da indústria para o país e os esforços para reindustrializar o Brasil, a começar pela recriação do Ministério do Desenvolvimento, da Indústria, do Comércio e Serviços, que havia sido extinto. O presidente Lula determinou a recriação do MIDIC como uma medida fundamental para o Brasil retomar o caminho do seu desenvolvimento. A reindustrialização é essencial. De acordo com o Ministério, a participação da indústria de transformação no PIB é de 11%. Na arrecadação tributária, os números chegam a 29,5%. A indústria de transformação aporta 69% de todo o investimento de pesquisa e desenvolvimento. A participação do Brasil hoje na produção industrial mundial é de 1,5% apenas. E um dos desafios, de acordo com o novo ministro, é o da competitividade. Geraldo Alckmin destacou também as questões ambientais ao enumerar as prioridades do Ministério do Desenvolvimento, da Indústria, do Comércio e Serviços. O protagonismo no processo mundial de descarbonização e a criação de uma Secretaria Verde para trabalhar em parceria com o Ministério do Meio Ambiente foram anunciados pelo vice-presidente e ministro. O novo MIDIC contará com uma Secretaria de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria. A política industrial brasileira precisa estar em sintonia com as necessidades da sociedade mundial. As micro e pequenas empresas, segundo o ministro, também vão receber atenção especial. Alckmin ainda defendeu a reforma tributária e o aperfeiçoamento da agroindústria. Reportagem Luciana Colares de Holanda. Marina Silva tomou posse como ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima. A ministra destacou o trabalho para combater o desmatamento, reduzir as emissões de gases e promoção da transição energética. Marina Silva ocupa pela segunda vez o cargo. Ela exerceu a função entre 2003 e 2008. A volta de Marina Silva para o Ministério do Meio Ambiente foi acompanhada nesta quarta-feira por mais de 1.000 pessoas no Palácio do Planalto. Durante a cerimônia, Marina Silva disse que a nova gestão tem como um de seus principais desafios recolocar o Brasil como referência na agenda ambiental mundial. A emergência climática se impõe. Queremos destacar a devida prioridade daquele que é, talvez, o maior desafio global vivido presentemente pela humanidade. Países, pessoas e ecossistemas mostram-se cada vez menos capazes de lidar com as consequências e, comprovadamente, os mais pobres são os mais afetados. O governo brasileiro, que sempre foi protagonista nessa discussão, não se furtará a exercer esse papel de liderança nacional e internacional por meio do Ministério do Meio Ambiente e de todos aqueles que agora também têm essa agenda internalizada em suas pastas, graças à nossa política de transversalidade, assim estabelecida pelo presidente Lula. A ministra da pasta disse que a autarquia de autoridade climática deve ser instalada em março deste ano. Também destacou a criação de uma Secretaria Extraordinária de Combate ao Desmatamento e Ordenamento Territorial e Fundiário. Marina Silva falou ainda sobre a importância da participação social nas políticas ambientais. É impossível cuidar
da maior floresta tropical do planeta, de 22% da biodiversidade, 11% da água doce disponível no mundo, de cuidarmos de toda a nossa sociobiodiversidade, sem a participação da sociedade. A ministra também anunciou a criação de uma Secretaria de Bioeconomia e um departamento ligado aos direitos dos animais, além do retorno do Serviço Florestal Brasileiro e da Agência Nacional de Águas à pasta. Com 64 anos, Marina Silva é ambientalista e historiadora formada pela Universidade Federal do Acre. Eleita deputada federal, Marina Silva reassume o cargo quase 15 anos depois de ter comandado o mesmo ministério durante os 2 governos de Lula, entre 2003 e 2008. Reportagem Gabriela Noronha. E o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Carlos Fávaro, também falou hoje sobre a importância da questão ambiental para o agronegócio brasileiro. O ministro disse que sua prioridade será trabalhar a imagem da agropecuária do Brasil no exterior, com a ajuda da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e outros membros do governo. Segundo Carlos Fávaro, a meta é ampliar a área plantada e a produção sem desmatar. Nós podemos, em 20 anos, crescendo 5% ao ano de área plantada, sobre pastagens degradadas, com investimento do BNDES, alinhado com o presidente Aloysio Mercadante, que sabe dessa política, sabe da relevância, nós podemos dobrar a área plantada brasileira e não derrubar uma árvore sequer. Gerar emprego na indústria, gerar emprego no comércio, gerar emprego no campo, ampliar as exportações, ajudar a matar a fome no Brasil e preservar o meio ambiente. Ana Moser, ex-jogadora de vôlei e medalhista olímpica, assumiu hoje o comando do Ministério do Esporte. A nova ministra vê o esporte como um instrumento de política social e tem como meta torná-lo acessível a toda a população. O que antes era uma secretaria dentro da pasta da cidadania voltou a ser ministério e pela primeira vez com uma mulher no comando. A ex-jogadora de vôlei Ana Moser é a nova ministra do esporte. No primeiro discurso à frente da pasta, ela destacou o caráter transversal do esporte e disse ter recebido do presidente Lula a missão de garantir o direito de todos à prática desportiva. Fazer uma revolução no esporte. Uma revolução do esporte na saúde, na educação, na assistência social, dentro dos municípios. Oferecer acesso ao esporte e atividade física na vida de todos os brasileiros. E também desenvolver o esporte amador. Inverter a lógica que sempre colocou como prioridade o esporte de rendimento. O topo da pirâmide. De uma estrutura que deveria ser garantidora na prática do direito de todos ao esporte que está previsto na Constituição. O Brasil é um dos países mais sedentários do mundo, de acordo com Ana Moser. Para reverter esse cenário, a nova ministra defendeu que é preciso inserir uma cultura de práticas motoras e criar estruturas que proporcionem o acesso às práticas esportivas em níveis municipais, estaduais e federais. Nós estamos falando da articulação de espaços físicos e esportivos, de qualificação dessas estruturas, de capacitação dos recursos humanos, de levantar informações precisas em cada território, articular os diferentes atores, mobilizar os recursos e implantar os programas e ações para que efetivamente seja possível oferecer muito mais vagas para a população, frequentar regularmente atividades físicas. Aos 54 anos, Ana Moser fez história no vôlei brasileiro. Foi capitã da seleção que conquistou a primeira medalha olímpica do vôlei nacional em 1996. Foi vice-campeã mundial em 1994 e em 2009 entrou para o Hall da Fama do voleibol com um total de 15 medalhas internacionais. Fora da quadra, também comandou projetos de inclusão social por meio de práticas esportivas, como a Caravana do Esporte e o Instituto Esporte e Educação, que já impactou a vida de mais de 6 milhões de crianças. Reportagem, Márcia Fernandes. O Ministério da Saúde recomenda dose de reforço contra a Covid-19 para crianças entre 5 e 11 anos de idade. Os detalhes daqui a pouco. O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, visitou hoje a EBC, Empresa Brasil de Comunicação. A empresa pública conta com emissoras de TV, rádio e agência de notícias e também é responsável pela produção da Voz do Brasil do Poder Executivo. O ministro disse que, com diálogo, quer fortalecer a EBC e falou sobre o papel da comunicação e da empresa.
A comunicação pública ela tem vários objetivos. Ela tem um objetivo da prestação de serviços, a comunicação institucional, e ela tem também, né, o posicionamento do governo dentro e fora do país. E temos a TV pública. E, de alguma forma, nesse último período, houve uma fusão, digamos assim, de todas essas atribuições, que acaba despotencializando, né, a possibilidade da gente poder pensar de forma mais ampla um projeto para a empresa, né? É uma empresa que tem todas as condições, né, de ter um papel muito relevante em todo o Brasil, pelos seus sistemas de TV, pelas suas parcerias, pelas rádios, pela equipe de profissionais que ela tem. E eu estou bastante entusiasmado, bastante motivado que a gente possa cumprir essa tarefa e já nos próximos dias iniciar aí, né, com a marca do novo governo, né, a EBC, que a gente espera que ela seja realmente para o povo brasileiro. Reforçar o papel dos Correios como parceiro dos programas sociais do governo federal. Esta é uma das metas do ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Nesta semana, o presidente Lula revogou os atos para privatizar a empresa. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos será retirada do Programa Nacional de Desestatização, conforme determinado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O despacho publicado na última segunda-feira orienta a revogação dos atos que dão andamento à privatização da estatal. O objetivo é assegurar uma análise rigorosa dos impactos da desestatização sobre o serviço público e sobre o mercado no qual está inserida a atividade econômica. A partir da determinação, o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, ressaltou que serão adotadas ações para fortalecer os Correios. A intenção e a meta é reforçar o papel da empresa na oferta de cidadania como parceira dos programas sociais destinados à população carente e das regiões mais distantes através de sua incomparável capilaridade. Aumentar os investimentos de modernização e desencadear agressivo aporte de atualização do parque tecnológico e dos insumos logísticos para seguir recuperando a imagem e a credibilidade dos serviços prestados. Criado por lei em 1969, os Correios são uma empresa pública federal vinculada ao IMICOM. Atualmente, existem mais de 6.300 agências espalhadas em todo o país, sendo pelo menos uma em cada município, garantindo aos brasileiros acesso à cidadania por meio da prestação de serviços postais, financeiros e de conveniência. A capilaridade dos Correios torna a empresa um importante instrumento de integração nacional. Reportagem Natália Borges. A Petrobras formalizou a renúncia de Caio Paz de Andrade da presidência da empresa e do cargo de membro do Conselho de Administração da companhia. Para o cargo de presidente foi nomeado de forma interina o diretor executivo de desenvolvimento da produção, João Henrique Rittershausen. E o Ministério de Minas e Energia indicou o senador Jean Paul Prates para o cargo de presidente e membro do Conselho de Administração da estatal. A indicação vai ser formalizada após trâmites na Casa Civil da Presidência da República. Na condição de acionista majoritário da Petrobras, o governo federal indica o novo presidente, que deverá ter o nome referendado pelo Conselho de Administração da empresa. O Ministério da Saúde recomendou a aplicação de dose de reforço da vacina contra a Covid-19 para todas as crianças entre 5 e 11 anos de idade. A orientação é baseada em estudos científicos que apontam um aumento da proteção com a dose complementar. O intervalo entre a segunda dose e a de reforço deverá ser a partir de 4 meses. A imunização complementar para crianças deve ser feita com a vacina pediátrica da Pfizer. O Ministério da Saúde também recomenda a administração simultânea de vacinas da Covid-19 com os outros imunizantes do calendário vacinal para proteger as crianças contra outras doenças. E reforça a importância de se manter o esquema vacinal contra a Covid-19 completo, mesmo para quem perdeu o prazo recomendado. A orientação é que pais e responsáveis levem os filhos a um posto de vacinação. Para quem vai tentar uma vaga no ensino superior este ano, já está disponível o cronograma de aplicação das provas do Enem. Com o calendário em mãos, é hora de planejar os estudos e se preparar. O exame é porta de entrada para universidades públicas e dá acesso a bolsas de estudo e financiamento de parcelas em universidades particulares.
As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio serão realizadas de 8 a 19 de maio de 2023. Já as provas serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro, com resultado previsto para ser divulgado no dia 16 de janeiro de 2024. Quem está de olho no calendário do Enem é o estudante Gustavo Botelho Lopes, de Brasília, que conclui o ensino médio este ano. Aficionado por games, quer se profissionalizar na área e sonha em cursar tecnologia da informação na Universidade de Brasília. Ganhei meu primeiro PlayStation 2 da minha mãe, aí eu comecei a jogar bastante, depois mudei pro computador. Também comecei a entrar no grupo de informática do colégio. Com certeza vou investir. Consegui um futuro profissional nessa área e ter um sucesso nisso. Estou preparando terreno, já estou com uma boa estrutura, consegui tirar boas notas ano passado, fiz PAS, estou querendo estudar bastante para o Enem para conseguir pegar uma boa nota. Em 2022, o Enem teve quase 3,5 milhões de inscritos. As notas do exame podem ser usadas para ingressar em universidades públicas por meio do SISU e para concorrer a bolsas de estudos em faculdades particulares, com o ProUni. O estudante pode ainda pleitear financiamento estudantil pelo FIES. O Enem também é aceito em mais de 50 instituições de educação superior de Portugal. Também foram divulgadas as datas do Enem para pessoas privadas de liberdade. As inscrições para este público serão de 9 a 27 de outubro e as provas serão aplicadas nos dias 12 e 13 de dezembro. O cronograma completo do Enem e de outros exames estão disponíveis em gov.br/INEP. Reportagem Luana Karen. Vídeos na internet, jogos de videogame, filmes e desenhos na televisão. Uma infinidade de possibilidades de diversão e educação disponíveis para crianças e adolescentes. E uma tarefa difícil para os pais: avaliar se o conteúdo é adequado ou não para a idade. Para facilitar a decisão, vale uma ajuda de personagens bem conhecidos por adultos e crianças, a Turma da Mônica. Uma iniciativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública para explicar tudo sobre a classificação indicativa. Assim como a maioria das crianças, a Amarilis adora assistir desenhos, séries e filmes. Zelosa e preocupada, a mãe, Ana Romualdo, está sempre de olho. A gente sempre olha a classificação, se é livre ou dependendo da idade. E se for alguma coisa, tipo um filme que a gente possa assistir junto, a gente dá preferência a isso, para ver qual é o conteúdo do filme. Mas é claro que, às vezes, a Amarilis, de apenas 7 anos, escapa da vigilância dos pais. Eu fui botar Stranger Things e apareceu uma parte que eu fiz... Controlar o que as crianças e adolescentes estão assistindo na TV, nas plataformas ou no celular é um desafio para pais irresponsáveis. Nem todo o conteúdo é adequado para essas faixas etárias. Para ajudar nesta tarefa, o Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou o gibi De Olho na Classificação Indicativa. O projeto é uma parceria com o Instituto Maurício de Souza. A definição da faixa etária de acesso a filmes, programas televisivos, jogos e aplicativos leva em consideração parâmetros técnicos utilizados em diversos países. Segundo o governo, desde 2019, foram realizadas quase 48 mil análises de conteúdo. Reportagem Gabriela Noronha. Ficou interessado em acessar a revista em quadrinhos? Basta entrar na página do Ministério da Justiça na internet em gov.br/MJ. Ao entrar, clique na aba Assuntos e depois em Classificação Indicativa. O Serviço 166 da ouvidoria da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, está temporariamente sem receber chamada de algumas operadoras de telefonia. Caso não tenha sucesso ao ligar no 166, a orientação é utilizar os demais canais de atendimento. Pelo WhatsApp, no número 61996884306. O atendimento é realizado de segunda-feira a sábado, das 8 da manhã às 8 da noite. Pelo formulário eletrônico no endereço ouvidoria.antt.gov.br ou pelo e-mail ouvidoria@ntt.gov.br, o cidadão tem a possibilidade de enviar manifestações por escrito. E essas foram as notícias do governo federal. Fique agora com o Minuto do TCU e, em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite. Boa noite para você. Até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal. Minuto do TCU. O TCU lançou a publicação Fatos Fiscais. O documento apresenta, de forma didática e resumida, informações relacionadas às despesas públicas nas áreas de saúde, educação, assistência social, previdência e investimentos no ano de 2021. O TCU concluiu que houve redução de gastos públicos e de indicadores da dívida pública no período. O déficit primário, que significa a diferença entre as despesas e a arrecadação tributária, passou de 745 bilhões de reais em 2020 para cerca de 36 bilhões de reais em 2021. O resultado indica redução de gastos e uma recuperação, ainda que parcial, da atividade econômica. Acesse o